Bom dia, quinto ano. Tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo. Vamos lá, gente. Vamos pegar o livro. Vamos abrir o livro na página 225, módulo 4. Ok? Hoje eu vou falar com vocês sobre as constelações, tá? As constelações e os instrumentos de observação. Então, vamos lá? Já estão com o livro? Então, vamos lá. Observando as constelações. Roberto e sua mãe adoram observar o céu noturno. Veja as ilustrações. Veja a ilustração. A mãe fala: quando criança, eu adorava observar o céu no período da noite, como você, Roberta. Aí Roberta responde: eu realmente adoro observar os astros no céu. Já tentei fazer essas observações no período do dia, mas não consegui identificar todos esses astros no céu. Por que isso ocorre, mamãe? Como você responderia a pergunta feita por Renata? Hum? Eu conseguiria? Como? Por que eu não consigo? Porque durante o dia nós temos a luz do sol. Então ele clareia. Não tem como a gente observar as estrelas, né? Se você já observou o céu no período do dia e no período da noite, deve ter notado, assim como Roberta, que os diversos pontos brilhantes no céu são visíveis apenas no período noturno. Alguns desses pontos são estrelas e astros iluminados, como os planetas. O Sol é a estrela mais próxima da Terra e, por isso, nós o enxergamos com um tamanho diferente das outras estrelas, porque ele é mais próximo, eu acho, mais próximo da Terra, o Sol, né? Então ele fica maior. As estrelas, como estão mais longe, ficam menores. No período do dia, a luz solar ilumina diretamente os ambientes terrestres. Essa luminosidade ofusca a luz emitida por outras estrelas ou refletida por outros astros. Por isso, observamos maior quantidade de pontos brilhantes no céu à noite. Foi o que eu falei. Durante o dia, a luz solar não deixa que eles apareçam. As fotografias foram registradas ao mesmo tempo em duas regiões da Terra. Observe. A primeira foi na cidade de Tóquio, no Japão, em 2018, no período noturno. Nessa imagem, é possível visualizar a lua no céu, porque a luz solar não ofusca a luz refletida por esse astro celeste, né? E depois, o Congresso Nacional em Brasília, em 2018, no período diurno. Nessa imagem, é possível identificar somente o Sol no céu, pois a luz solar ofuscou a luminosidade dos demais astros. Então, no período da noite, a Terra fica escura, que ela se vira contra o Sol. E no período do dia, ela fica claro que está virada para o Sol. Que interessante, eu achava que não conseguia enxergar muitos astros no céu no período do dia, porque eles se escondiam em outros locais do universo. Agora você já sabe que observamos maior quantidade de astros no céu à noite, porque nesse período a luz solar não ofusca a luz emitida ou refletida por eles. Então, no período da noite, a parte da Terra fica escura e no período do dia ela fica clara. Uma parte fica escura e outra fica clara, certo? Durante a observação do céu noturno com sua mãe, Roberta também percebeu que algumas estrelas aparentavam formar uma figura no céu. Veja abaixo. Olha, mãe, aquelas estrelas parecem formar a imagem de uma cruz. Sim, filha, aquela é a constelação Cruzeiro do Sul. Nós temos atualmente 88 constelações no universo, tá? A mãe de Roberta diz a ela que a figura aparente formada no céu é uma constelação. Afinal, o que é constelação? Vocês já aprenderam isso em português. Constelação é um agrupamento de estrelas, certo? E a área que elas ocupam. Então, as constelações são agrupamentos aparentes de estrelas e a área ocupada por elas. Desde a antiguidade, diferentes povos observavam o céu, identificando e dando nomes a essas figuras aparentes. Esses nomes geralmente estavam relacionados
a mitos e lendas daqueles povos. Atualmente, existem 88 constelações oficiais, as quais recebem nomes específicos, como a constelação do Cruzeiro do Sul, identificada por Roberta e sua mãe. Tá vendo ela aí, a constelação do Cruzeiro do Sul? Quem já olhou para o céu e já viu? A constelação do Cruzeiro do Sul, a constelação das Três Marias, né? Tenta olhar para ver. Então, a constelação do Cruzeiro do Sul, no céu noturno. Essa constelação pode ser visualizada em todo o hemisfério sul terrestre e fica aparente por toda a noite, entre o final de fevereiro e o final de abril. Então, esse ano não tem mais como ver. As linhas representam a imagem aparente dessa constelação no céu. Então, entre fevereiro e abril, você vê a constelação do Cruzeiro do Sul no céu. Na página 228, outro agrupamento aparente de estrelas bastante conhecido é chamado Três Marias. Ele é formado por 3 estrelas de brilho semelhante e que aparecem estar alinhadas. Está vendo aí na figura? As 3 estrelas, uma embaixo da outra, alinhadinha. As Três Marias não são uma constelação, mas fazem parte da constelação de Órion, ou Caçador. De acordo com a mitologia grego-romana, Órion era um grande caçador e, após a sua morte, foi transformado em uma constelação. Órion ainda é acompanhado de seus cães de caça, que são representados pelas constelações de Cão Maior e Cão Menor. Ó, na figura aí vocês estão vendo, ó, a imagem representando o Cão Maior, o caçador, observada na constelação de Órion. Tá vendo aí? No hemisfério sul, a constelação de Órion é visualizada mais facilmente durante o verão, entre os meses de dezembro e janeiro. Você já observou uma constelação no céu? Então, vamos observar. Ele está mostrando aí as Três Marias, tá vendo? Ó? E as ligações que fazem a constelação de Órion. Tá vendo aqui, ó? As ligações nas estrelas. Então, quando for dezembro, a gente vai olhar no céu e ver se a gente consegue ver. Então, as Três Marias, ó, ela faz parte aqui da constelação de Órion. Tá vendo que ele circulou? E as outras estrelas, elas formam a constelação de Órion. Certo? 229. Localizar e identificar as diferentes constelações e suas estrelas no céu noturno pode ser uma tarefa complicada. Para auxiliar a localização e identificação dos astros no céu noturno, os astrônomos desenvolveram os chamados mapas celestes, também chamados de cartas celestes. Os mapas celestes são representações do céu noturno e apresentam a posição das constelações e de outros corpos celestes no céu. Veja abaixo. Tá vendo aí? O mapa celeste. Isso aí serve muito para aviação, né? Para os aviões. Mapa celeste para o hemisfério sul da Terra. Nele são apresentadas as constelações que podem ser observadas no céu noturno, nesta região do planeta. Os pontos representam as estrelas e as linhas indicam as figuras aparentes das constelações. Tá vendo? Então, isso aqui é muito usado na aviação. Os mapas celestes também podem ser usados para orientação geográfica. Esse tipo de representação do céu foi bastante utilizada para esse fim na época das grandes navegações. As constelações Cruzeiro do Sul, por exemplo, possibilita que um observador do hemisfério sul da Terra identifique a direção sul geográfica. Tá vendo só? Uma coisa indica a outra, né? A aparência do céu noturno não é a mesma em todas as regiões da Terra. Ela pode variar de acordo com diferentes fatores, como a localização geográfica do observador e o horário e a época do ano em que a observação é realizada. Observe as imagens abaixo. Ó, o céu noturno na Indonésia e o céu noturno na Indonésia em 2015. E céu noturno na Indonésia também em 2015. Essa fotografia foi registrada algumas horas depois da fotografia A. Então, ó, na fotografia A, você vê que a imagem está mais para baixo, e na fotografia B, mais para cima. Observando essas imagens, o que você pode dizer sobre a posição dos astros no céu? A posição dos astros no céu variou ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo teve essa variação.
Ao responder à questão acima, provavelmente você citou que a posição dos astros no céu noturno variou com o passar do tempo. Isso ocorre por causa da influência dos movimentos de rotação e de translação da Terra, que vocês já aprenderam, né? Quando observamos o céu na superfície terrestre, nós nos movemos com a Terra e temos a impressão de que os demais astros do universo se movimentam ao redor do planeta. No entanto, na verdade, é a Terra que está se movimentando ao redor do eixo e ao redor do Sol. Ó, tá vendo aí? A Terra é que se movimenta ao redor do Sol, ao redor do eixo dela mesmo, ó. Representando a parte da órbita, representação de parte da órbita e do movimento de rotação da Terra. Então, o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz o quê? Em torno de si mesma. E o movimento de translação que ela faz ao redor da Lua, não é? Então, vamos lá. Aí, na página 231, vocês vão ler que é só uma história falando dos planetas, tá? Aí na página 232 tem os exercícios, na 233 também, tá? Aí os exercícios vocês vão tentar fazer em casa, caso não consigam, entra no Pontão Tira Dúvida para a gente fazer junto, ok? Aí na página 234 tem os instrumentos de observação. Sabendo que Roberta adora observar os astros no céu noturno, sua mãe comprou uma luneta para ela. Em uma noite sem nuvens, elas utilizaram esse instrumento para observar o céu. Ó, que demais! Com essa luneta, consigo ver crateras e outros detalhes da Lua, que não consigo observar a olho nu. Sim, filha, a luneta é um dos instrumentos que podemos utilizar para observar com mais detalhes os astros no céu. Isso porque esse tipo de instrumento amplia a imagem do objeto observado. Além da luneta, existem outros instrumentos de observação, que nós vamos ver agora. A luneta ela também é conhecida como telescópio refrator. É um instrumento utilizado para observar objetos distantes. Ela é composta de um tubo e de lentes, as quais desviam a trajetória da luz que passa por elas, produzindo uma imagem aproximada e ampliada no objeto observador. Tá vendo? Ó? Ela é grande na ponta, depois ela afunila para chegar a uma imagem nítida para você. Ó. A ocular direciona a luz refratada pela objetiva para o olho do observador. Tá vendo? Ó? O desvio da trajetória da luz, observada nos telescópios refratores, é chamada de refração da luz. Esse fenômeno é caracterizado pela alteração na velocidade de propagação da luz, quando ela passa em um meio de propagação de um meio de propagação para o outro, podendo resultar na mudança da direção da propagação da luz. Existem também os telescópios refletores, nos quais são utilizados espelhos para projetar a imagem dos objetos distantes até o observador. Tanto o telescópio refrator quanto o refletor são são instalados na superfície da Terra, por isso sofrem interferência da atmosfera terrestre, distorcendo as imagens. Essa interferência não ocorre nos telescópios espaciais, como o Hubble, pois eles são lançados no espaço. Esse tipo de telescópio foi essencial para ampliar os conhecimentos sobre o universo. Então, o telescópio refletor e o refrator, eles são instalados na superfície da Terra para observar. E os telescópios espaciais, eles são lançados na superfície terrestre, certo? O periscópio é outro exemplo de instrumento utilizado para a observação de objetos distantes. Ele é composto de espelhos inclinados que refletem a luz dos objetos até os olhos do observador. Ó, tá vendo aí? Isso aqui é muito utilizado, ó, em submarino, tá vendo? Periscópio submarino da Marinha nos Estados Unidos da América. Tá vendo? Ó, de dentro do submarino eles observam. Os instrumentos de observação também auxiliam a observar objetos próximos do observador, porém de tamanho reduzido. A lupa e o microscópio são exemplos desses instrumentos.
A lupa é constituída de uma lente que produz uma imagem ampliada dos objetos. Diversos profissionais utilizam lupas para observar peças e partes pequenas, tá vendo? Ó, a lupa é redondinha, você tem uma lente de aumento, você coloca assim na letra, na figura, e ela aumenta o volume, o tamanho, né? E os microscópios são instrumentos que utilizam um conjunto de lentes e possibilitam obter imagens com ampliação superior à da lupa. Com eles é possível observar seres vivos microscópicos, partes de animais e de plantas, entre outras estruturas. Então, o microscópio ele aprofunda mais, né? Ela vai lá ver que são utilizados para observar bactérias, não é? Então, na página 237, tem um exercício que vocês irão fazer, tá? Não conseguindo, no plantão tira dúvida, chama a gente para a gente fazer junto. Tá ok? Quarta e quinta-feira estaremos lá. Qualquer dúvida, é só vocês entrarem para tirar. Ok? Beijo, beijo para vocês. Boa semana para todos. Tchau, tchau.